Hebreus 13, 22. Todos acharam? Diga amém. Amém. Hebreus 13, 22. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Amém. Pode se assentar. O que é exortação? Exortação do Senhor é aviso. Exortação do Senhor é advertir, é chamar a atenção. É falar, cuidado, não vai por aqui. É falar, cuidado, não vai para ali. E na carta de Paulo que escreveu a Hebreus também, ele fala que tudo que ele escreveu, a exortação que ele escreveu ainda é pouco. Hoje é dia de exortação. Eu quero começar dizendo, o corpo é templo do Espírito. O pastor Gideon ligou, eu estava ali no serviço. Ele falou, você pode pregar, irmã? Eu falei, amém, eu posso. Quando desligou o telefone, eu perguntei para Deus, Deus, o que eu vou pregar? E na mesma hora, ele soprou no meu ouvido, modéstia. Eu falei, logo isso que o Senhor está me provando, que o Senhor está me transformando nessa área. Sim, é isso que eu quero que você fale. Porque é isso também que eu quero transformar aqueles que estão ali. Então, eu falei, ok, vou arrumar a palavra. E aí, eu fiquei procurando a palavra. Eu estava procurando a palavra de como começar a falar sobre modéstia. E Deus, Ele me deu em Hebreus 13, 22. Irmão, suporta a minha palavra de exortação, que chama cuidado. Que Deus, Ele chama a atenção daqueles que Ele ama. Ele exorta. Sabe por que Ele está começando em Hebreus? Porque Ele sabe que nós, quando chama a nossa atenção, o normal do ser humano é ficar chateado, é ficar angustiado. Mas Deus, Ele deu uma palavra de início aqui em Hebreus 13, 22. Irmão, suporta a minha exaltação. Aleluia. Precisamos cuidar do templo. Somos um templo de Deus. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Somos um só quando unimos a Deus, o Senhor. Então nós precisamos cuidar do templo, aquele templo que Deus nos deu, onde habita o Espírito Santo. Zelar daquilo que agora não é mais meu nem seu, é do Espírito Santo. Então quando você dá um passo e fala, Senhor, eis-me aqui. Você está falando, Senhor, o corpo é seu, o templo é do Senhor, usa-me. E antes de falar da modéstia, Deus ele quer te mostrar que seu corpo é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, o Senhor Jesus diz, não sabeis-vos que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus, e que não vós sois nossos? Porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais são de Deus. Aqui em Coríntios diz que o nosso corpo é templo do Senhor e nós precisamos glorificar o nome dele no nosso corpo. O corpo é aquele que é de Deus, não é meu. E quando você une Deus, o seu corpo é de Deus, o seu espírito é de Deus, você começa a ser um só, você é pertencente ao Senhor. E quando você une a Ele, você não pode mais fazer aquelas outras coisas que você fazia lá atrás. Você é uma nova criatura. Não é mais as suas vontades, mas sim a vontade do Espírito. Em 1 Coríntios 6,12 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O que quer dizer aqui? A pessoa pergunta, é pecado beber?
amigos, é pecado isso, é pecado aquilo. Na Bíblia não está falando que pecado beber, mas é pecado embriaguez. Mas se tem um buraco aqui, se tem um poço aqui, eu vou ficar rodeando na beirada do poço, onde alguém pode me só triscar em mim, eu afundo, eu caio? É da mesma maneira. Deus não fala, você não pode beber, você não pode fazer isso. Mas para que você vai ficar na beiradinha do precipício, quase caindo? É muito mais fácil quando você está na beira do precipício você cair, porque você já está ali naquela volta. Então, quando o Senhor diz todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, quer dizer que nós somos livres, mas nem tudo que a gente fizer vai estar glorificando o nome do Senhor. E nós precisamos tomar esse cuidado. Nós precisamos tomar esse cuidado, porque tudo que nós fazemos precisamos glorificar o nome de Deus. E essa palavra ela anda comigo, porque da onde que eu vim, tudo era lícito e tudo eu fazia. Mas agora Deus está me ensinando que nem tudo eu posso fazer, porque nem tudo glorifica o nome dele. Glória a Deus. Muitas pessoas falam, Deus fala que não é pecado beber, então pode tomar uma. Mas aí, você está ali em volta, você bebe uma, bebe outra. Quando é fé, você já está dentro do buraco e é difícil sair. Então eu prefiro ficar afastada, eu prefiro não ficar na beirinha, para mim não cair dentro do buraco, porque eu sei de onde que Deus me tirou e foi difícil sair dali. Nós precisamos vigiar todo o tempo. O versículo 12 termina, mas não deixarei dominar por nenhuma, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então ele diz, mas não deixarei dominar por nenhuma das tentações, por nenhuma daquelas provações. Deus ele afirma aqui que você consegue ter uma posição que não vai deixar se dominar por essas tentações, por essas provações que te rodeiam. Está entendendo a palavra? Amém? Glória a Deus. Vamos determina, levanta suas mãos, diga, não deixarei dominar por nenhuma tentação. Vamos falar mais alto aqui para declarar. Não deixarei dominar por nenhuma tentação. Sabe por quê? O inimigo está aqui ao seu redor e está te oferecendo pratos, está te oferecendo coisas que ele fala para você, pode. Não está escrito ali que não pode. E ele vai e começa a te falar que pode. Quando é fé, você já está tão afundado e fica tão difícil você sair dali quando você afunda. Mas Deus ele te dá forças, ele te levanta, ele te tira dali daquele buraco, daquele fundo do poço. Agora vamos falar do texto principal que Deus quer que eu fale sobre modéstia, né? O que é modéstia hoje? Antes de eu conhecer a Deus, eu tinha minhas vestes mundanas. E quando a gente assume um compromisso com Deus, é no nosso andar, é no nosso falar, é no nosso agir, é no nosso pensar. Esse compromisso que nós agimos com Deus, você está falando para o mundo, eu sirvo Deus. E você precisa ter uma posição de respeito, você precisa ter uma posição ali que represente Cristo, que represente Deus na sua vida, onde todos vão olhar e falar, nossa, aquele tem Deus, tem o Espírito Santo. Nós precisamos ser diferentes. Deus nos chamou para ser diferente. E sabe aquela velha Bianca que fazia certas coisas? Não é a Bianca em Cristo mais. Sabe aquela velha pessoa que era antes? Você precisa deixar para trás, você precisa deixar para trás. Muitas das vezes é difícil deixar para trás aquilo que nós já é de costume. Muitas das vezes é difícil a gente deixar para trás aquilo que nós aprendeu lá, fazia à vontade. Mas Deus está querendo que você deixe para trás tudo aquilo que te tira do propósito dele. Deus ele quer que nós estejamos todos unidos em um único propósito. Como que é isso? Quando o exército vai para a guerra, o que acontece? Todos ali ficam em sentido, todos ali ficam na mesma direção. E nós somos um exército que está caminhando para o mesmo caminho. Nós não somos rivais, nós somos irmãos. Nós precisamos andar no mesmo caminho, com o mesmo objetivo, amando uns aos outros.
Deus, Ele quer que nós sejamos exércitos que andem pelo mesmo caminho. Porque o que o inimigo quer é discórdia, o que o inimigo quer que sua língua fale mais, mas a língua é fraudulenta. Na Bíblia diz que nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua, porque a língua, ela pode matar uma pessoa. Então, se você não for abrir a boca para dar uma bênção, para falar para a pessoa, para crescer ela, crescer a fé dela, não fale. É mais fácil você ficar calado ali, porque Deus, Ele fala que a língua é afiada, a língua é fraudulenta, ela derruba uma pessoa. Então nós precisamos aprender o que Deus quer falar com a gente na Bíblia e começar a seguir o que Ele quer falar. Porque quando você realmente ouve a palavra, segue a palavra, mesmo que doa, você obedece a palavra, você vai ver grandes coisas acontecer na sua vida. Mas você precisa obedecer, precisa aceitar a exortação. Porque todas as coisas não é lícita, mas nem tudo nos convém. Nós precisamos entender essa palavra e levar dentro do nosso coração, levar conosco. Nós fomos passar o final de semana no aniversário da tia do meu esposo e eu pensei, o inimigo falou assim, não, lá pode usar biquíni. E Deus já tinha me falado que eu preciso ter modéstia onde eu for. Eu preciso ser exemplo onde eu for. Então eu fui, comprei um vestido longo. E fui com esse vestido longo. O povo falou, o que você está fazendo com esse vestido longo aqui, mulher? E eu estava me achando linda, porque eu obedeci ao Senhor. Quando a gente obedece ao Senhor, não importa o que os outros vão achar. Nós estamos fazendo a vontade do Senhor. O que eu queria falar? Lá pode. Lá todo mundo vai estar de biquíni, lá pode. Mas desse jeito, eu ia estar representando Cristo, desse jeito, eu ia estar, alguém ia falar que ela ali é de Deus? Não. Se eu estivesse mostrando decote, mostrando perna, sendo vulgar, eu não ia representar Deus. E nós precisamos tomar esse cuidado, porque quando nós assumimos uma posição de servo de Deus, nós temos que representar direito. Não é de qualquer jeito, não. Deus, Ele tem ordem e decência na sua casa. E nós precisamos ter ordem, nós precisamos ter decência. Nós precisamos sim, aonde nós for, ter um bom exemplo. Mostrar que realmente nós somos de Cristo. No andar, no falar, no agir. Deus, Ele veio me lapidando dentro do meu coração. Veio lapidando, tirando aquela pessoa, às vezes, que tudo é do meu jeito. Veio lapidando, tirando muitas das vezes as minhas vontades para fazer a vontade dele. E não é fácil. Você precisa se diminuir para que ele cresça. Você precisa muitas das vezes calar. Não falar sua opinião, ficar calada, porque Deus vai agir por você. Hoje, nos dias de hoje, as pessoas querem trazer o mundanismo para dentro da igreja. O que é o mundanismo dentro da igreja? Acha que tudo pode, não pode. Tem que ter ordem, tem que ter decência. Nós somos povo, onde que a pessoa entrar aqui e vê, nossa, que povo diferente, que povo bonito. Tem o brilho do Espírito Santo. E isso Deus, Ele quer trazer para a tua casa, para cada um que aqui está, que não teve um compromisso com o Senhor, mas que possa ter a partir de agora. Um dia eu entrei, depois de muito tempo afastado dos caminhos do Senhor, eu entrei na igreja, na UTI de Deus. Sabe como eu entrei? Eu entrei de calça, cropped, piercing na barriga, piercing no nariz, na língua, misericórdia. Eu entrei toda assim, mas eu fui, sabe por quê? Eu queria que Deus falasse comigo. E eu entrei, mas meu esposo estava de boné, minha esposa está ali, nós estávamos de bermuda lá embaixo, calça lá embaixo, assim, né? Assim, andando meio assim. E nós chegou lá, ficou lá no fundo. E aí, Deus chamou a gente lá na frente e falou com a gente. Deus está falando uma aliança aí. Eu falei, gente, uma aliança? Não quero casar, não quero namorar. Que aliança? Como você não entendi direito, né? E ele já estava planejando uma aliança porque eu nem sabia. Então, às vezes, você dá o primeiro passo, você não entende nada. Vou entrar aqui, eu quero mudar. Mas quando é fé, Deus já tem algo preparado para você. Deus já tem algo preparado para você. Às vezes você não entende porque você entrou aqui hoje, mas Deus, Ele já tem algo preparado para você. Ele já tem um propósito em cada vida que aqui está. Você não entrou aqui por acaso. Cada um que está aqui, Deus escolheu cada um para estar aqui, para viver a vontade dEle e conhecer o propósito dEle. Quando eu entrei daquele jeito que eu estava, eu não imaginava que eu ia usar saia. Eu não imaginava que hoje eu estaria aqui pregando aqui em cima, nunca.
Eu sentava no cantinho, encostada na parede, ficava assim, encostada na parede, ouvindo a palavra. E só ouvindo a palavra. Mas só que, quando você dá o primeiro passo, Deus já sabe onde vai te colocar. Mas você precisa, sabe o quê? Você precisa aceitar a exortação. Sabe o que é exortação? É o Senhor quando Ele fala, não pode aqui, não pode ali, você precisa aceitar. Porque quando você aceita, você conhece o propósito de Deus para a sua vida, você começa a ser libertado, você começa a entender o propósito que você foi chamado. Se eu não tivesse aceitado a exortação que eu recebi, eu não estaria aqui hoje. Deus não estaria falando comigo dessa maneira. Então, Deus tem um propósito para a sua vida. Você não entrou aqui por acaso. Cada um, se já é membro, se é novo membro, você não entrou por aqui por acaso. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mudar a sua vida, te dar uma nova história. Se alguém falar, não, aquela ali é a Bianca que está pregando, não, mas a Bianca descia até o chão ali, a Bianca usava roupinha curta, shortinho curto. Ei, você é uma nova criatura em Cristo. Quando você aceita a exortação de Deus, o que Ele está falando para você não fazer, você começa a ter a transformação do seu interior para fora. Você precisa aceitar o que Deus está falando, para você ter realmente a transformação de dentro para fora, para você florescer. Você precisa aceitar o que Deus Ele fala com a gente. E Deus Ele cuida de cada um, Ele sabe de cada um. Porque cada um que está aqui não entrou aqui, eu vou ali só para ver mesmo o culto. Não. Você veio aqui para buscar a resposta de Deus. E a resposta de Deus Ele já entregou. Falta você obedecer Ele, falta você servir Ele todo o coração. Verdadeiramente, sabe? Não adianta, às vezes eu subir aqui e chegar ali embaixo eu falo mal do meu irmão. Não adianta, às vezes eu estar aqui com a roupa assim lá fora, tá com o short curto. Não adianta eu aqui tá passando uma boa aparência se lá fora eu não estou. Nós precisamos ser servos do Senhor, aonde a gente passar, aonde a gente for, nós precisamos ser vista como de Cristo, como princesa e princesa do Senhor. Deus, as coisas de Deus é muito sério, mas as coisas de Deus é maravilhosa. Por quê? Ele te tira da lama, onde todo mundo vê que você não tem mais jeito, onde todo mundo vê que você acabou. Deus vai lá e te levanta, segura na sua mão e fala, esse aqui é vencedor, esse aqui é guerreiro, esse aqui vai subir, esse aqui eu vou colocar em lugar de honra. Por quê? Deus não vê como as pessoas veem. Deus, Ele te vê uma preciosa de Deus, um precioso de Deus. Deus, Ele te vê com outros olhos. Deus, Ele é amor, Ele ama os seus filhos. Mas Deus também, Ele traz exaltação para que a gente venhamos mudar, para que a gente venhamos nos transformar, nos permitir ser transformado. A modéstia que Deus tem falado no meu coração tem me transformado de uma maneira que hoje Ele quer transformar você também. Deus, Ele quer transformar cada um para que você encontre o propósito dele. E qual é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida? Que você fale dele, que você seja discípulo dele. Que onde você for no mercado, que onde você for com os amigos, você fale dele. Ele é um pai que cuida, é um pai zeloso. Então, se você no quarto, no seu quarto, onde você estiver, buscar ele vai te responder, ele vai falar com você, ele vai te dar uma direção. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele quer que sejamos diferentes no agir, no falar, no andar e no vestir. Então, Deus, Ele lapida as pessoas. Ele vai lapidando. Porque dói, é difícil. É difícil a gente largar aquele velho eu, aquela velha Bianca. É difícil. Mas Deus, Ele te dá força. Quando você é sincero com Ele, Pai, tá difícil nessa área. Deus vai lá e te dá força. Você pode chorar, você pode falar com Ele uma noite, mas no outro dia Ele te dá força. Você levanta, sacode a poeira e vai para a luta. Não adianta. Uma coisa que não adianta também. Deus te muda na vestimenta. E se sua língua acompanhar com as vestimentas, não pode. A língua, ela mata. A língua, você tem que tomar cuidado. Por quê? Se Deus mudou a minha veste, mas a minha boca, ela está sem freio, não pode acontecer isso. Não pode. Nós precisamos tomar cuidado no que falamos. Nós precisamos ser canal de bênção. Nós precisamos servir em posição, nós precisamos se posicionar como bênção. Falar, eu vou abençoar meu irmão. Se for para me amaldiçoar, gente, fecha a boca.
Fecha a boca, porque Deus ele não quer que nós amaldiçoemos. Deus ele quer que nós dê palavras de bênção, que a gente profetiza coisa boa. Agora, se for falar algo que não edifica o meu irmão, gente, vamos fechar a boca, porque não é isso que Deus quer. Deus quer nós unidos, Deus quer nós um corpo só, Deus quer que nós caminhemos para um único caminho, que nós tenhamos ordem e decência, que nós fiquemos na posição que agrada a Ele. E sabe como você vai encontrar esse caminho que agrada a Ele? No seu quarto, lendo a Bíblia. Tira um minutinho, vai ler ali. Eu comecei a ler em Mateus, me ajudou muito as histórias. Não gosto muito de ler, mas agora, para ler a palavra, a gente se esforça, né? E acaba que se esforçando, vai chegar no momento que você vai gostar. Então, se você quer ter realmente um encontro, conhecer esse Deus que transformou, que mudou o meu interior e agora está fazendo florescer para fora, é você buscar Ele. Busca Ele com toda sinceridade. Papai, eu bebo, eu fumo, eu danço, eu faço isso, eu falo demais, eu falo coisas que não agradam meu irmão, mas eu estou me apresentando ao Senhor. Me muda nessa área, porque foi assim que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu sou assim, me muda nessa área. E o Senhor foi mudando. E da mesma maneira você pode também. Se você tem alguma dificuldade que está difícil mudar, apresenta para Deus. Apresenta, porque Ele é um Deus que Ele vai mudar. Deus ele tem um propósito para a vida de você ser um discípulo, uma discípula, pregar o Evangelho, ser testemunho do que prega. Porque Deus quer realmente verdadeiros adoradores. Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade na casa do Senhor. E Ele quer aquele que serve Ele de todo o coração. Ele quer que serve Ele verdadeiramente. Deus ele conhece o seu interior, Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece o que você, cada um está pensando aí agora. Então Deus ele sonda os corações. E Ele vai transformando devagarzinho, Ele vai lapidando. E que aonde você venha pisar o pé, que você venha, que todos venham ver que você é discípula do Senhor. Assim é o propósito de Deus, que você seja diferente. Na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 2, 9, 10 diz: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então, esse aqui foi Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo era um perseguidor de cristão, ele não era um assassino, era uma pessoa incrédula, era uma pessoa que assassinava, que fazia coisas ruins, era uma pessoa muito mal. Mas Jesus transformou ele, e quando Jesus transformou ele verdadeiramente, aquele antigo Paulo não havia mais na vida dele. Ele começou a ser o quê? Um homem usado por Deus. E é assim que Deus faz. Quando Deus transforma, você começa a ser usado por Deus. Deus ele começa a te usar. E aquele velho Paulo, que era um assassino, que era uma pessoa mal, não é mais, passou. Então não importa o que você está hoje, onde você está, Deus ele quer te transformar, quer te dar uma vida nova, quer transformar as suas dores em alegrias. Ele quer te dar uma vida nova, uma vida cheia da presença dele, para você conhecer o propósito dele. Aleluia, glória a Deus. A palavra, quem está entendendo, glorifique o Senhor, em nome de Jesus, gente. Vocês estão entendendo o que a palavra do Senhor está falando? Amém, glória a Deus. A palavra, ela nos confronta mesmo. Sabe por que a palavra nos confronta? Porque a palavra não bate junto com a carne. A palavra de Deus é o Espírito Santo. E tem a carne que as duas não batem, não tem como bater. Então ela vai nos confrontar mesmo, porque nós gostamos de fazer a nossa vontade. A nossa vontade não é a do Pai, não é a do Espírito Santo. Então a palavra, ela nos confronta muitas das vezes, mostrando onde precisamos melhorar. E isso é bom, porque se Deus não mostrasse, a gente estaria persistindo no erro, achando que está tudo bem, mas não é desse jeito. Deus ele confronta sim com a palavra para que haja transformação. E Deus faz isso com todo o amor. Não tem como servir a Deus sem renúncia. Então, não tem como servir a Deus sem renúncia. Renúncia é o quê? Eu renunciar às minhas vontades. Quando eu comecei a servir a Deus, eu renunciei. Eu gostava muito de funk, eu gostava muito de eletrônica, eu gostava muito de bebida.
vida de dança, eu tive que renunciar. Eu falei, não, quando eu pisei o pé na igreja, eu falei, vamos seguir uma nova vida hoje? E ele pediu namoro, eu falei, uai, se você quiser largar tudo que nós fazíamos, festa, amigos, bebida, tudo para trás, a gente viveu uma nova vida, vamos então. Então, a partir daí, nós ficamos 3 anos sem redes sociais, nós ficamos sem amizade, deixamos amizades para trás, por quê? Aquelas amizades eram amizade de festa, era amizade de copo. Então, assim, tudo o que me tirava da presença do Senhor, eu deixei para trás. Foi eu, Deus e meu esposo. Por quê? Para você ter a transformação, você precisa largar aquilo que te leva para o mau caminho, que leva seus pensamentos. Uma das coisas era música. Música, se eu ouvir funk, o que vai fazer eu querer fazer? Dançar. Se eu ouvir funk, o que vai querer fazer? Eu ir para a festa. Então, para que eu vou ouvir isso que me incentiva a sair dos caminhos de Deus? Não tem como. Então, o que eu falei? Vou tirar, vou renunciar às minhas vontades, vou fazer a vontade do Senhor. O que foi? Vou ouvir música de Deus. Aí eu ouço o Tony Alisson que fala: Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando você ouve essa música, o que você pensa? Você é poderoso para tudo, você vai conseguir. Então, quando eu ouvia música de funk, dava vontade de dançar. Mas quando eu ouvia Tony Alisson, esses cantores religiosos, evangélicos, me dava vontade de ser mais fiel a Deus, de seguir mais a Deus. Então, o que você precisa fazer? Precisa largar tudo que te afasta dos caminhos do Senhor. Você precisa largar tudo que tira sua mente dos caminhos do Senhor. Tudo que tira do foco. Você precisa ter foco. Você precisa estar conectado à mente, o coração, o espírito no Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não tem como ser de Deus sem renúncia. Umas coisas que eu fazia também e que Deus veio me transformando. E com isso a gente pode aprender com o erro dos outros. O mais importante é que quando alguém fala do testemunho, a gente aprende com o testemunho do próximo. No começo, quando eu vestia roupas coladas, marcava o corpo, eu comecei a perguntar em frente do espelho: Senhor, essa roupa está boa? Essa roupa está bem para o Senhor? Nas primeiras vezes foi estranho, porque eu falei assim: eu acho que a pastora Luísa falou assim: pergunta para Deus se essa roupa está boa, e eu comecei a fazer isso. No começo é meio estranho, parece que está falando sozinha, mas não está, o Espírito Santo está ali do seu lado. E aí você pergunta: essa roupa está boa? Você insiste, até que uma hora ele responde: não, essa roupa não tá boa. Aí teve uma vez que eu não usei, fiquei trocando, né? Mas aí teve uma vez que eu falei assim: tal pessoa foi com certa roupa, então eu vou também. O que aconteceu? Quando eu fui com essa roupa, eu tinha a oportunidade para cantar. Eu cantei ali, o Espírito Santo falou: não, vai com essa roupa, mesmo assim flui. Por quê? Tal pessoa usou uma assim, eu também vou usar. E eu peguei e eu fui. E quando chegou lá, minha mãe estava, pediu oportunidade, eu fui cantar, cantei. Cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: nossa, que música bonita. Eu cantei para ela, minha para sentir a presença de Deus. Que música bonita. Mas eu estava olhando, você está com um corpão? Na mesma hora o Espírito Santo falou: ei, você está vendo? É isso que você quer que brilhe ali em cima? Ou você quer que brilhe com o Espírito Santo do Senhor? Então, essa experiência que eu tive com o Espírito Santo do Senhor, eu comecei a tomar mais cuidado, porque quando eu subir aqui em cima, eu não quero que eu seja o brilho, mas o brilho seja do Espírito Santo do Senhor. E esse mesmo brilho que você tem que querer para a sua vida não é de sensualizar, não é de se exibir, não é de mostrar aquilo, o corpo, o templo que Deus te deu. Deixa isso para o seu noivo, deixa isso para o homem da sua vida, se você não é casado ainda, quando você for. Mas deixa isso para Ele, porque para o Senhor aqui nós precisamos que o brilho dele seja maior. Amém? Glória a Deus. Você precisa escolher quem quer. Já está acabando, gente. Você precisa escolher quem você quer que destaque, se é seu corpo ou se é o Espírito Santo. Não tem como os dois andar juntos, não tem como. Não tem como. Se você andar com uma roupa sensualizando, marcando suas curvas, o que se a pessoa olha para você, ela vai ver o brilho, não, ela vai ver suas curvas. Eu falo porque
Deus, Ele quer que nós respeitamos o tempo que não somos dele, é dele, né? Não é nosso, é dele. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus ele tem falado com roupas com modéstia. Modéstia, que fala na Bíblia, é simplicidade, é humildade. Modéstia na Bíblia é decência. Deus ele quer que nós sejamos decentes na presença do Senhor, que nós vista com modéstia, que nós dê exemplo. Engraçado, quando Deus falou essa palavra no meu coração de modéstia, para mim me vestir melhor, eu falei com meu esposo, eu recebi uma exortação, que é o quê? Exortação vamos dizer ali, um cuidado do Senhor com você, que Ele fala assim, não pode. E eu recebi, eu falei, amém. A pastora falou que não podia usar calça para pregar, eu falei, amém. Eu recebi com todo o coração aberto. Fiquei magoada, fiquei, mas eu não fiquei com raiva. Eu chorei porque dói, quando a gente está pensando que está pelo caminho certo, e a pastora chama